todas as suas propostas estão escritas ali e a gente vai fazer diferença nessa eleição. Aliás, o Missão, para a senhora que está em casa entender, é um partido novo que é vinculado ao antigo MBL. O MBL foi um movimento que surgiu no final dos anos 2000 para 2010, ganhou uma proporção gigantesca no Brasil, foram eleitos ligados ao MBL grandes políticos, você foi um deles, o Kim Kataguiri é outro que está na Câmara Federal e que sempre configura ali entre os melhores parlamentares, e aí houve essa oficialização de um partido agora. Sim. Na verdade é o seguinte, o Bolsonaro tentou criar um partido também, que era o Aliança pelo Brasil, e não conseguiu, porque realmente criar um partido no Brasil é uma coisa muito difícil. É muito burocrático. É muito, você precisa de mais de 500 mil assinaturas reconhecidas pelo TSE em menos de 2 anos. Então é um trabalho... A verdade é que o sistema se fechou para você não criar nenhum outro partido. E a gente, com muita inteligência, com muita coordenação, a gente conseguiu o partido. O MBL ainda existe, o Movimento Brasil Livre ainda existe, é um movimento, né? A gente faz manifestações, as primeiras e as maiores movimentações contra esse escândalo nefasto do Banco Master, contra o Fabiano Zettel, pedindo impeachment do ministro Alexandre de Moraes, pedindo impeachment do ministro Dias Toffoli, o MBL que organiza. O Partido Missão, né, é um braço institucional do movimento, onde a gente pode disputar eleição diretamente sem ter que ficar pedindo e pagando pedágio, né, para cacique partidário. Então, a gente deu um passo além na militância. A gente conseguiu fundar um partido e hoje a gente tem a nossa casa. Como que está o planejamento do Missão aqui em Mato Grosso? Olha, aqui no Mato Grosso a gente tem o nosso pré-candidato ao governo, que é o Rafael Milas, né? Rafael Milas eu sempre chamo atenção pelo seguinte, ele foi assessor de um deputado, né, que a gente elegeu ele aqui em 2018, e o Rafael Milas, por não acreditar mais no trabalho desse deputado, ele fez uma coisa que é exemplar. Ele abriu mão do seu cargo, isso eu estou falando em 2019, 2020, né? Ele abriu mão do seu cargo, ele abriu mão do seu salário para falar, eu não trabalho com você mais porque eu não acredito mais no que você está fazendo. E isso deu exemplo, inclusive, para outras figuras do movimento que também fizeram isso. Em Curitiba tivemos um caso parecido, no Rio Grande do Norte agora outro caso, então são pessoas que verdadeiramente escolhem perder muitas vezes para defender o que acreditam. Então o Rafael Milas vem sem rabo preso com ninguém, pode falar mal de todo mundo, pode falar mal dos desmandos do prefeito aqui de Cuiabá, pode falar mal da esquerda, pode falar mal da direita, bate de frente com os ministros do STF, que muitos não podem bater por conta, né, de ter ali um histórico complicado. Então, ele vai fazer a diferença e nós temos também hoje o evento para fechar a nossa chapa de deputados federais e deputados estaduais aqui. O evento hoje é de filiações para coordenar essa montagem de chapas. Exatamente. O prazo é agora. Inclusive, se não me engano, o prazo é segunda-feira. Então, a gente vai filiar todo mundo que tem interesse hoje para a gente, ao longo dos próximos dias, decidir quem vai ser candidato ao quê. O Missão pretende fazer coligações ou ele vai para a disputa de peito aberto sozinho? Na verdade, não se pode mais fazer coligação para proporcional. Isso acabou ainda bem, né? Só que eu vou até te falar uma real aqui, né? Você já reparou que quando você fala de partidos, parece uma sopa de letrinhas, né? PSD, PSB, PSDB, MDB... Ninguém sabe muito bem a diferença programática entre esses partidos. Então, a Missão não só não vai fazer coligação com ninguém, como nós temos um conteúdo muito único. Nós defendemos aquilo que está escrito nos livros que a gente tem escrito, que a gente chama de livro amarelo. E eu desafio qualquer pessoa que se considera de direita a ler esses livros e dizer se concorda ou não concorda com essas propostas. Nós temos propostas polêmicas, que muitas pessoas não têm coragem de apontar. Se você me der a oportunidade, eu falo algumas aqui. Uma delas, por exemplo, a gente está cansado, né, de ver facções criminosas dominando o Brasil. Aqui no Mato Grosso, inclusive em áreas muito ricas, nós temos esse problema também. Em São Paulo é pior ainda. No Rio de Janeiro, então, nem se fala. No Nordeste brasileiro, eu cheguei a visitar cidades no Ceará, onde você tem, literalmente, cidades sem nenhum habitante, porque o crime organizado expulsou todos os moradores de cidades de lá. Nós temos propostas para, desculpa o palavreado, eu espero que não ofenda o pessoal, para prender e matar as pessoas que fazem parte de facções criminosas. Então eu não quero tratar o Marcinho VP, pai do Oruan, eu não quero tratar o Marcola, não quero tratar o Fernandinho Beiramar como criminosos comuns. Essas pessoas têm que ser tratadas como El Salvador fez. Fazer um presídio de segurança máxima, prender essas pessoas perpetuamente e, se entrar em confronto com a polícia, saiba, você assinou uma sentença de morte. Se você decidiu entrar para o Comando Vermelho, se você decidiu entrar para o PCC, na nossa gestão, fique claro, você assinou uma sentença de morte.
Tem que ser muito claro isso, porque a gente não pode deixar que um vagabundo aponte uma arma para sua cabeça e ele seja o juiz da sua vida naquele momento. Ou você me dá o celular, ou eu te dou a pena de morte aqui agora. Isso não existe, isso não pode acontecer. Nós temos que buquelizar o Brasil. O Missão tem um projeto nacional com o Renan, que até surpreende já nas primeiras pesquisas, porque o Renan é um nome politicamente desconhecido. E ele ali, se comparado com as possíveis terceira vias, Aldo Rebelo, Ronaldo Caiado, ele já configura ali entre 3% e 3,5%, ao lado dessas figuras que são históricas, né? Ronaldo Caiado disputou a eleição de 90, Aldo Rebelo já era político em 90, e o Renan, ele começa agora. Fala um pouco para a gente desse projeto com o Renan, pré-candidato também à presidência. Sim. Na verdade, o Renan, ele representa essa expressão que nós temos, né, de militância, que ao longo desses anos passou por tantas provações, né? Muitas pessoas que estão me assistindo agora provavelmente lembram das nossas brigas com o PT. Então a gente brigou muito com o PT, a gente foi o movimento responsável pelas maiores manifestações da história do Brasil pelo impeachment da Dilma. E depois, quando o Bolsonaro entrou no governo, nós brigamos com o Bolsonaro também. Porque a gente viu, infelizmente, uma falta de hombridade na hora de cumprir com as suas promessas, de levar a Lava Jato em diante, de fazer o Brasil um país de economia liberal, de combater o crime organizado. Então a gente é muito brigão. E ao longo desse tempo, a gente juntou uma militância muito engajada. Né, uma militância principalmente da geração Z, né, a Missão já é o partido favorito da geração Z, que é a geração que tem feito revoluções ao redor do mundo. A Revolução do Nepal foi isso, a Revolução de El Salvador, a linguagem do Bukele com o bonezinho, linguagem jovem, é justamente o que a gente quer fazer aqui. E essas pessoas, né, quando viram o nome do Renan, que é uma inspiração e que tem, como eu falei, a inteligência necessária para imaginar um Brasil melhor, e entregar de fato propostas palpáveis e não só esse negócio falso de dizer, eu amo político tal, eu amo político tal outro, não. Ele sai na frente justamente por isso, porque as pessoas que são engajadas em política, eu tenho certeza, você que está em casa, eu não sei qual é a sua idade, mas se você conversar com alguém que tem 17, 18, 19, 20 anos, essa pessoa vai conhecer e vai gostar do MBL. Né, e do Partido Missão. Então, a gente consegue angariar muito mais apoio do que essas pessoas que, infelizmente, estão na política há muito tempo, né, e não trazem o que, de fato, essas novas gerações almejam. O Renan já está em terceiro lugar, né, o que garante a ele, né, lugar nos debates, e eu tenho certeza que a hora que colocar o Renan diante do maior ladrão do Brasil, que é o Lula, não sei se eu posso falar isso aqui, você me perdoa, fica à vontade, tá? E diante da fraude Flávio Bolsonaro, ele vai conquistar o coração de muita gente. Agora há pouco a gente estava ouvindo uma palavra do prefeito Abílio criticando o MDB por ser aquele partido sempre aliado ao governo. O Missão vem no outro extremo. O Missão foi, na época MBL, crítico ao governo Lula, trabalhou pelo impeachment da Dilma, mas quando o Bolsonaro assumiu também foi crítico do Bolsonaro. Então, são extremos diferentes. Exatamente isso. Eu acho que o diferencial do nosso grupo é que a gente não se rende para cargo, para dinheiro, né? Com todo respeito ao prefeito Abílio, até o linguajar dele, você vê que é uma pessoa que não tem ali uma capacidade cognitiva das melhores, né? Fala de um jeito chucro, esquisito, está ligado ao partido do Valdemar da Costa Neto, que acabou de elogiar a indicação do Lula pro STF. Né? Então, como é que você pode dizer, Abílio, com todo respeito, que você é verdadeiramente de direita, ou que o seu partido é verdadeiramente de direita, se o Valdemar da Costa Neto acabou de elogiar o Messias, que foi o homem que levou o papel para o Lula fugir da Lava Jato, como um cara do bem para ser ministro do STF? Como é que o Valdemar da Costa Neto diz que não se importou com a indicação do Lula ser o Cristiano Zanin? Não, é melhor o Zanin do que o Dino. Aí passou o Zanin, aí depois veio o Dino e passou o Dino. Né? Eu quero ver o Valdemar da Costa Neto, eu quero ver o Flávio Bolsonaro, eu quero ver o próprio Abílio vir aqui falar, eu quero o impeachment e a prisão de Alexandre de Moraes. Vamos fazer isso? Vamos assinar um tratado que, se o jovem hoje entrar para uma facção criminosa, ele assinou uma sentença de morte? Vamos trazer as propostas que o Brasil verdadeiramente precisa? Vamos falar de acabar com o programa assistencial abusivo? Por exemplo, esse excesso de Bolsa Família que a gente tem, o Flávio Bolsonaro está falando de aumentar o Bolsa Família. Né? Enquanto o Lula está falando em aprovar Vale Gás, que aprovou, e colocar mais pé de meia. Então, gente, não adianta a gente fingir que a gente é de direita, não adianta a gente fingir que a gente marchou pelo Brasil com o Nicolas e, no final das contas, a gente faz como o Abílio fez, que é desapropriar a propriedade privada aqui, tá, em Cuiabá, e aumentar, inclusive, os benefícios da Câmara. Não pode, gente. A gente tem que ser verdadeiramente de direita. E a gente só consegue isso se a gente não tiver rabo preso. Personalidades nacionais do partido que vocês organizam para essas eleições. Kim Kataguiri,
eu acho que talvez seja um puxador de votos em São Paulo para deputado federal. Você deve ser candidato mais uma vez. E quais são os outros nomes que o Missão atraiu para o partido? Olha, eu nem sei se eu vou ser candidato, sinceramente, né? Eu estou inelegível, eu posso pegar uma liminar e disputar, mas eu me sinto mais confortável fazendo isso, viajando o Brasil, dando entrevistas, né? Uma coisa que eu sempre preferi. Isso é do ponto de vista pessoal. Agora, do ponto de vista do partido, né? Nós temos diversas figuras conhecidas, como Kim Kataguiri, Guto Zacarias, Amanda Vettorado, são diversos nomes de expressão nacional. Só que hoje a gente se importa com uma coisa ainda mais importante, que é aquela liderança regional, que às vezes não tem uma expressividade gigante nas redes, mas é uma pessoa que conhece os problemas de onde vive. E tem coragem para abrir mão de cargo, de salário, de like, para comprar as brigas que precisam ser compradas. Então, vou dar um exemplo para você. A Missão não é um partido inclusivo. Não é um partido que fala, não vem todo mundo, não. Nós somos um partido excludente. Para você estar aqui, você tem que passar por provações. Para você estar aqui, você precisa ter capacidade técnica de resolver os problemas e você tem que ter capacidade moral de abrir mão das tentações para comprar as brigas que precisam ser compradas. Então, aqui no Mato Grosso, né, como eu te falei, nós temos o evento hoje, nós temos o Rafael Milas, que conhece muito daqui da região, e nós estamos fazendo isso no Brasil inteiro. Cada um está num canto. Eu acabei de voltar do Rio Grande do Norte, vou para Vitória no Espírito Santo, Renan estava em Minas, Amanda estava no Acre, e a gente está rodando o Brasil para buscar esses talentos. Às vezes é um cara que você fala, putz, cara, mas a minha rede não é tão grande. Não importa. Você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa que conhece os problemas do seu lugar. Então vem para a gente te conhecer e ver se você pode ser um candidato para a gente.